Olá, gente linda, Pastor Marcos Cruz falando com vocês mais uma vez. E olha, nesta manhã, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre evangelismo por meio da escola dominical. Sim, vamos falar um pouco sobre evangelismo por meio da escola dominical. Nós, na Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, estamos num movimento de ganhar almas, né? Num movimento importante, num importante movimento para se ganhar almas. E uma das oportunidades, das maiores oportunidades que temos, é ganhar almas por meio da escola dominical. A escola dominical sempre foi para a gente, vocês sabem disso, um importante meio. Nós conseguimos levar muitas pessoas para a escola bíblica, para visitar a escola e, consequentemente, se converter. E temos várias pessoas convertidas lá na escola bíblica, que foram convertidas na escola bíblica. Então, a escola para nós é um ambiente para se ganhar almas. E é interessante que eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. O primeiro deles está aqui, neste livro, do Hermer Tolls, não é? Que fala sobre ganhar almas, evangelismo na aula da escola dominical, e eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas antes de eu entrar neste ponto do livro, eu vou neste aqui do pastor Antônio Gilberto, em que ele fala sobre os objetivos da escola dominical. O pastor Antônio Gilberto apresenta 3 objetivos, no mínimo, e eu quero mencioná-los para vocês. Eu vou começar de trás para frente, porque o meu objetivo é o primeiro. Então ele fala sobre tornar o cristão apto para o serviço do mestre. Depois, o anterior. O segundo, desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. E o primeiro objetivo, note a importância dada pelo pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus que já partiu para o Senhor, é ganhar almas para Jesus. E eu quero fazer questão de ler, né, o que ele diz, né? O primeiro grande dever do professor da escola dominical é agir e orar diante de Deus no sentido de que todos os seus alunos aceitem a Jesus como Salvador. Então, professor da escola bíblica, você precisa ter isso em mente. Não basta chegar lá no templo e na sala de aula e dar uma aula. Você precisa levar o seu aluno a um encontro de Jesus, né? Então ele coloca aqui, para que eles aceitem a Jesus como Salvador e o sigam como Senhor e Mestre. Há professores que ensinam a verdade bíblica durante anos sem nunca ver um aluno convertido, talvez porque nunca levaram esse aluno à decisão. Então, o meio certo de levar almas a Cristo é usar a palavra e confiar na operação do Espírito Santo. Então, como é que eu posso pensar, então, em auxiliar, em levar o meu aluno a conhecer Jesus? Aí agora vamos para Hermer Tauss, né? Então, você pode apresentá-lo durante as suas aulas, primeiro que tem que ter o convite. O cara não vai à igreja se alguém não convidar, irmão. Alguém precisa convidar. Como, pastor, eu vou convidar uma pessoa para ir à escola bíblica? Mande uma mensagem, ligue para ela, faça o contato pessoal, use as suas redes sociais, né? Vá em busca dela. Gente, nós estamos trabalhando para o Senhor e não podemos deixar afrouxar por um só instante, não é? Nós fomos chamados para Deus, por Deus para isso, para evangelizar, para falar de Jesus ao próximo, para apresentar Jesus às pessoas. E a escola dominical é um ambiente, porque lá só se fala da palavra de Deus. Mas como elas vão chegar lá se nós não levarmos? Como elas vão chegar até lá se nós mesmos temos preguiça? Quantos crentes têm preguiça de estudar, de ir à escola bíblica? Outros nem gostam de estudar. Acham que estudar, isso aí, irmão, prefiro ganhar almas.
E quem falou que ir para a escola bíblica não é estudar? A escola bíblica tem a finalidade de ganhar almas para Jesus. Nós precisamos entender isso. Mas uma vez que você já conseguiu o seu contato, você já conseguiu levar essa pessoa para a escola bíblica, cabe agora a recepção da escola, receber esse convidado muito bem, depois os alunos, né, também vão recebê-lo muito bem e, consequentemente, o professor, né, que vai recebê-lo muito bem, acomodá-lo na sala e, é claro, apresentar Jesus para ele. E aí o Elber Taus fala sobre isso. Diz assim, então, enquanto eles oram, né, por exemplo, enquanto você está ministrando a aula, né, faça um convite público para que as pessoas, para que os alunos convidem a Cristo para morar no seu coração. A sua aula precisa caminhar para esse foco, levar aquele aluno a Cristo. Depois, no final da aula, peça que todos os alunos inclinem a cabeça, faça oração com eles. Enquanto eles oram, repita com eles o plano de salvação. Deus o ama. 1, 2, Cristo morreu por eles. E que Jesus o salvará de todo o teu pecado. Esse é o 3, não é? O ponto 3 que ele coloca. Depois leve essa pessoa a Cristo, né? Apresente a ele, né, a oportunidade de se entregar a Cristo. Mais abaixo, o Elmer Taus fala assim, ó, permaneça depois da aula. Ao chegar ao final da aula, convide os alunos que desejam ser salvos para que permaneçam depois da aula. Você não pode terminar a sua aula, querido irmão, e deixar o seu aluno para lá, deixar o aluno perdido, nem você que o convidou. O professor precisa dar atenção a esse aluno, precisa falar com ele, conversar com ele, se aproximar mais dele naquele momento. Ele pode ter chegado na escola já no início da aula, a aula em andamento, e aí termina a aula, o cara vai embora e você nem fala com ele. Ô professor, fale com o seu aluno, converse com ele, se aproxima. No nosso caso, que temos o café da manhã, que é um excelente café, e agora com pão na chapa, você tem uma belíssima oportunidade para selecionar, convidar os seus alunos, visitantes, e se aperfeiçoar, e se aprofundar no relacionamento com eles, inclusive apresentar o plano de salvação. Então ele fala assim, ó, nesse ponto, instrua todos os outros alunos para que não permaneçam ali com você naquele momento, porque você quer ter uma conversa com o seu convidado. Dessa maneira, os que permanecerem, né, você vai conseguir fazer com que ele se entenda mais, você vai entender melhor os seus alunos. O que o Elmer Taus está falando? Ele está falando que depois da aula encerrada, não é? Aí, professor, é o seu contato com o aluno. É o seu contato direto com o aluno. Você, professor, o aluno vai com esse convidado, e você terá a oportunidade de estar mais perto dele, de se aproximar, de conversar, de dialogar com ele. Não, por que o Taus fala para não deixar outras pessoas próximas dele neste momento, ou naquele momento? Porque a conversa, as atenções vão se desviar. E você, professor, tem um objetivo, que é levar essa pessoa a Cristo. Então, dessa maneira, você vai conseguir, não é? Você pode repassar com ele o plano de salvação e apresentar-lhe o evangelho de modo mais pessoal. Olha como o Elmer Taus fala isso. Então, veja só, depois, apresente o caminho, não é, do Senhor, passo a passo, né? Você conhece, né, a necessidade, caminhe pela necessidade, né? Um segundo passo, apresente a punição do pecado, não é? Porque o salário do pecado é a morte. Um terceiro passo, conheça a provisão de Deus, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Quarto passo, saiba como responder. Como eu posso responder à salvação? Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então, quinto passo, tome a decisão. Agora é hora. Mas agora é hora, decida-se agora. É o professor quem faz isso.
É o professor quem leva o aluno a tomar essa decisão. Mas quando? Então, quando terminou aquela aula? Note que o Emer Taus fala sobre que, nos instrui, que a aula não termina quando encerrou, no nosso caso, quando toca a campainha, não é? Quando toca o sinal. Então não é assim. Não é tocou o sinal, gente, acabou, vou embora, vou pegar minha mochila, vai embora. Meu irmão, você está numa missão. Você está engajado numa missão, num trabalho específico do Senhor Jesus, que é de ganhar almas. Então você não pode perder, tá bom? Para esse vídeo não ficar extenso, eu vou parar por aqui. Mas existem muitas outras oportunidades de falar de Jesus. Né? Existem muitas outras. Mas hoje ficamos aqui apenas na escola dominical. Então, use a escola dominical. Convide os seus amigos. Né? Entenda que o objetivo da escola dominical não é apenas ensinar a palavra, mas também... E como é o objetivo primordial é levar as pessoas a Cristo. Por isso o pastor Antônio Gilberto já dizia, a escola dominical ensina enquanto evangeliza, evangeliza enquanto ensina. Então, entenda, professor de crianças, jovens, adultos, não é? A escola dominical tem o objetivo de ganhar almas. Ganhar almas. Nós estamos evangelizando. Você não está só num trabalho qualquer, né? Você está empenhado num projeto de ganhar almas. Então entenda isso, tá? Segundo ponto. Então você já entendeu o objetivo? Agora o que eu preciso fazer? Levar pessoas para a escola. Leva crianças, leva jovens, leve adultos. Jovem leva jovem, criança leva criança, adultos levam adultos e todos levam todos. E aí, como eu vou levar essas pessoas? Use os meios que você tem. Você tem o WhatsApp, os digitais, a internet, o pessoal, o telefone, o amigo, passe na casa dele. Convide essa pessoa, tá bom? Depois, evidentemente, essa pessoa vai aprender o caminho da igreja, ela vai sozinha, não é? Ela irá sozinha. Aliás, muitas pessoas vão à igreja sozinhas, entram sós pela igreja. Mas elas vão. Então, entenda isso. Você precisa convidar alguém. E nós temos muitas ferramentas para isso. Uma vez que você levou o seu convidado, ele vai ser bem recebido lá pela recepção. Nós temos recepções, uma boa recepção lá na igreja. Ela precisa funcionar. O nosso inspetor de aluno que está lá na porta, recebendo, a nossa diretora de escola dominical, que está lá na entrada da escola, recebendo as pessoas, dando bem-vindos aos nossos alunos e outros que farão parte. Nós estamos totalmente organizados para isso. É claro que com toda dificuldade nós estamos organizados para isso. Aí, uma vez que ele está lá, ele é conduzido para a sala de aula. Lá na sala de aula é com o professor. O professor vai apresentar Jesus para ele, vai conduzir a aula de modo que aquele aluno entenda, não é, que precisa se chegar a Cristo. E quando terminar, o professor, então, aproveita aquela oportunidade. No nosso caso, a escola está acontecendo, o café da manhã está acontecendo, o professor de modo isolado, né, sem a presença de outros alunos, porque o professor tem essa missão, ele sabe desse dever, sabe dessa função, ele sabe da sua vocação, ele sabe do objetivo da escola dominical. Aí o professor se aproxima do aluno, né, sem a presença de outros alunos, para que a conversa não desvie, e repassa o plano de salvação com aquele visitante, com aquele convidado, e até que chegue ao ponto de levá-lo à decisão. É isso, é desse modo que nós conseguiremos fazer com que a escola dominical seja de fato uma bênção para toda a comunidade e cumpra o seu objetivo de ganhar almas. Então ela evangeliza enquanto ensina, ensina enquanto evangeliza, tá bom? Eu sou o pastor Marcos Cruz, você está no meu canal, não é? E se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, curta, comente, compartilhe. Agora eu gostaria que você deixasse aí nos comentários
como você está evangelizando, se é a escola dominical que você participa, se você é um ganhador de almas, tá bom? Um abraço, querido, fique atento aos próximos vídeos que eu vou dar outros de treinamentos aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!